Muito bom, vamos lá. A gente se encontra no Daf Kaf Gimel Amud Bet. A gente viu a discussão entre Ablezer e Chachamim. Se para todos os korbanot, para todos os efeitos, a gente pode comprar um animal de um goi ou não. De acordo com o Chachamim, é permitido comprar o animal de um goi, do mesmo jeito que é permitido deixar o animal com goi. De acordo com o Ablezer, do mesmo jeito que é proibido deixar o animal com goi, é proibido comprar dele korbanot também, porque existe o risco dele ter relações com o animal. Isso proíbe o animal. Certo? Essa foi uma explicação que a gente viu lá atrás, e a gente viu outra explicação também baseada num passuco, certo? Vamos voltar aqui um amudo rapidinho. Kavgim Elamud Aleph, lá embaixo, a Gemara trouxe um passuco, está escrito Daber el Bnei Israel veikhu elecha. Ou seja, o passuco fala que dafka de Bnei Israel deve se comprar os korbanot, tanto para Adumá quanto korbanot. A gente tem uma Gzra Shavá que conecta todos juntos, tanto korbanot quanto para Adumá deve se comprar justamente de Bnei Israel e não de Goim. Esse é o motivo de Ablezer. Então, dois motivos aparecem, a Gemara vai lidar com eles, mas a priori são dois motivos, de acordo com o Ablezer. Um, porque no passuco fala que tem que comprar justamente de Yehudim, e outro passuco que tem, e outro motivo de Ablezer que aparece, que acha suspeito, cara, de que o Oved Kohavim pode ter feito alguma coisa com o animal, isso invalida ele. Fala, Gmará. Ad kan lo pliguei la bechachasha. Fala, Gmará. Até aqui a gente viu uma discussão se a gente rochecha, a gente suspeita que o cara fez alguma coisa ou a gente não suspeita que o cara fez alguma coisa, certo? Com relação à suspeita de ter acontecido ou não. Avá leicha de vadai reveá, mas parece daqui que se eu tiver certeza de que realmente algo aconteceu, precisa lá, todo mundo concorda que a vaca vermelha, ou a vaca vermelha, vai, é o tema aqui, a vaca vermelha fica inválida para ser usada de vaca vermelha. Então parece que se o cara teve relações com o animal, isso daqui invalida ele para vaca vermelha. Korbanot a gente conhece isso, conhece esse conceito. A pergunta é em relação à vaca vermelha. Shma Miná, a gente aprende daqui, parece, certo? Diz que a discussão é se a gente suspeita ou não suspeita. Parece que de acordo com os dois, se a gente tiver certeza, tanto Rabeleza quanto Ramim, mas se a gente tiver certeza de que aconteceu alguma coisa, a vaca não serve de vaca vermelha. Shma Miná, deparar, kochei misbeach. A priori a gente pode concluir daqui que a vaca vermelha ela é considerada como Kochei Mizbeach, como um animal que tem Kedushá do Mizbeach, como qualquer outro korbanot. No Beit HaMikdash a gente tem dois tipos de Kedushot. A gente tem Kedushá do Mizbeach, animais que servem para fazer deles korban, e a gente tem o chamado de Kochei Bedekabait, animais ou objetos que servem para o funcionamento diário do Beit HaMikdash, para os utensílios do Beit HaMikdash, para concertos do Beit HaMikdash. São dois tipos diferentes de Kedushá. Eu posso pegar um animal e falar, olha, eu estou santificando esse animal para virar korban no Mizbeach, isso é Kochei Mizbeach, quero fazer dele um korban, ou eu posso, olha, eu estou santificando esse animal para entregar ele para o Beit HaMikdash, e o Beit HaMikdash vai vender ele e usar dinheiro para concertos, para o que for necessário. Isso é chamado de Kochei Bedekabait, é a verificação da casa para ver se não tem algum defeito, alguma coisa que precisa ser consertada no Beit HaMikdash, certo? Isso é chamado de Kochei Bedekabait. A diferença entre os dois é se o Beit HaMikdash pode vender o animal quando ele está inteiro, sem nenhum defeito. Kochei Mizbeach, na hora que eu peguei o animal, falei, esse animal é do Mizbeach, é do Beit HaMikdash, não posso vender ele a não ser que ele tenha um defeito. Se ele não tiver nenhum defeito, eu preciso fazer dele korban. Kochei Bedekabait, se o Beit HaMikdash quiser usar esse animal de korban, ele usa. Se quiser usar esse animal de vender, ele está vender ele, pegar o dinheiro e fazer outra coisa, o Beit HaMikdash tem o direito. No momento em que a gente vê que tanto de acordo com o Hamim quanto o Rabi Eliezer, uma vaca vermelha que fizeram com ela uma verá, RVA, certo? O Oved Kohavim teve relações com ela se torna psulá, ela se torna inválida, isso demonstra que ela é considerada kochei mizbeach, de kochei bedekabait, mimif se porque se ela fosse kochei bedekabait, se ela fosse um animal que ele tenha kedushá menor, não kedushá do mizbeach, kedushá de bedekabait, que pode ser vendido, então a priori não deveria ser invalidada. Sim? É isso que a Gemara quer concluir, porém responde a Gemara, não, Shana e pará de hatat, karirachmana. Fala, não, a verdade é que vaca vermelha, ela tem din de bedekabait, kochei bedekabait. Se o Beit HaMikdash quiser vender a vaca vermelha inteira, ótima, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, e usar esse dinheiro para outra coisa, o Beit HaMikdash pode fazer isso, não é igual ao Kochei Mizbeach. Mas já que a Torá chamou a parada uma de Hatat, Hatat é um tipo dos korbanot, então com relação a psul, com relação a ser invalidada, caso seja feito com ela uma haverá, ela é invalidada. Então não porque ela é Kochei Mizbeach, e sim porque está escrito com ela em relação a ela Hatat.
Ela meata, fala Gmará, se for assim, se você está falando que paraduma, já que foi falado com ela a linguagem de hatat, que é a linguagem de korban, ela fica inválida caso façam com ela uma verá, então se for assim, tipo a Selbeiotedofen, ela também deveria ser invalidada se ela não nascer de maneira natural, ela nascer de cesárea, certo? Yotzedofen é o lado, é a barriga, é a porta, Dofen representa uma entrada lateral, como uma porta, por exemplo, e Yotzedofen também aparece na Gemara. A linguagem Yotzedofen representa uma criança, ou aqui no caso uma vaca, que nasceu de cesárea, que saiu pelo lado, não nasceu no parto normal, nasceu pelo lado. Fala Gemara, então, se for assim, se a vaca ela é considerada hatat, ela tem alachot ligadas a korbanot, e do mesmo jeito que korbanot que fizeram com eles haverá, eles são proibidos, assim também a vaca vermelha. Então, prior, uma vaca vermelha que nasceu de cesárea, e não normal, ela deve ser invalidada. Vechitei machanami, se você falar que sim, que realmente essa vaca vermelha ela é inválida para Corban, se ela não nasceu de maneira natural, a lamatania, porque está escrito na Braita, é que deixar beotzedofen psulá, Rabi Shimon machshir. Tá na cama, fala aqui na Braita, que se alguém, que alguém santificou uma vaca vermelha para o Beit HaMikdash, mas ela é Yotzedofen, ela é nascida de cesárea, ela está psulá, e Rabi Shimon libera. Agora, por que Rabi Shimon permitiu? Se você fala que a vaca vermelha ela tem o nome de Hatat, ela tem o nome de Korbanot, então por que Rabi Shimon martir? Vechitem Rabi Shimon letama e demar Yotzedofen vlad mealiahu. E se você quiser dizer que o motivo que Rabi Shimon libera uma vaca vermelha que ela nasceu de cesárea, porque Rabi Shimon segue a opinião dele em outro lugar, que ele diz que animais que nasceram de cesárea, eles são animais normais, completamente normais, não tem diferença nenhuma entre eles e os outros korbanot. Ve'amar Rabi Yochanan modeh Rabi Shimon leilan kodashim sheino kadosh. Arei Rabi Shimon diz que animais que nasceram de maneira cesárea, que eles não têm que duchar, embora com relação a outros dinimas, outras alachot, de acordo com Rabi Shimon, alguém que nasce de cesárea é exatamente igual a alguém que nasceu de parto normal, certo? Por exemplo, uma mulher que teve um filho de cesárea, esse filho tem as mesmas alachot com de um parto normal. A mulher, principalmente com relação a pureza e impureza, é exatamente igual de um parto normal. Mas com relação a korbanot, falou Rabi Yochanan que Rabi Shimon concorda que com relação a korbanot, não. Um animal que ele nasce de cesárea, ele não tem que duchar. Não dá para Leakdish, ele não dá para cientificar ele. Então volta a pergunta: por que a vaca vermelha foi liberada? Uma vaca vermelha que nasceu de cesárea, porque ela pode ser sim considerada uma vaca vermelha com todas as elachot. Se você está me falando, se a gente falou em cima que vaca vermelha ela é chamada de hatat. Ela é chamada de hatat, isso quer dizer que ela tem alachot de korbanot. Então ela fica psulá, ela fica inválida. Se fizerem com ela verá, ela deveria ser inválida também quando ela nasce de cesárea. Ela chane para oil umum poselba, dvar erva ve'avodazara nami poselba. Fala mais então não. O motivo que a vaca vermelha se desculpa, o motivo que a vaca vermelha, se fizeram com ela uma verá, se alguém teve relações com ela, ela fica inválida para korbanot, não é porque está escrito com ela a palavra hatat, e sim é uma alahá específica ligada a dvar ervá. A vaca vermelha, se ela nasceu de cesárea, por exemplo, ela serve de vaca vermelha, ela não é igual ao korbanot que ficam inválidos por isso. Só que a vaca vermelha, ela tem uma alahá especial que do mesmo jeito que se ela tiver um se ela tiver um defeito, ela fica inválida, certo? A vaca vermelha, ela precisa ser perfeita para poder ser usada de vaca vermelha, queimada, misturar cinzas com água para purificar quem está impuro para um morto. Do mesmo jeito que ela não pode ter nenhum defeito, assim também qualquer coisa que é ligada a ervá, se tiveram relações com ela, ou a vodazará, se usaram ela de idolatria, se curvaram para ela, ela fica inválida. Então, mesmo que ela não é igual ao korbanot, ela tem alachot específicas na qual ela é ligada a korbanot. Dertiv, que mashchatam bahem mum ba. Certo? A gente encontra que se a vaca vermelha ela tiver um mum, se ela tiver um defeito, ela fica inválida. Vedane beravishmael, como shenemar ashchata, eino ela dvar erva ve'avodazará. Então está escrito com relação à vaca vermelha, mum, defeito, e está escrito com relação mashchetam, a linguagem de ashchatá, de corrupção, de destruição. E fala Rabi Ishmael, quando a plural usa a linguagem mashchetam, usa a linguagem de ashchatá, usa esse verbo, representa dvar ervá e avodazará. Então, se fizer algum pecado ligado a ervá,
com esse animal, relações com o animal, ou fizeram avodah zará dele, se curvaram para esse animal, ele fica inválido igual mum. Então é uma alahá especial ligada a Dvar Ervá. Não é que a vaca vermelha é igual ao korbanot, fato é que se ela for Yotze Dofen, ela tiver nascido de cesárea, ela está que cheirar, mas com relação a Dvar Ervá e avodah zará, ela sim se invalida. Dvar Ervá dechtiv ki shchit kol basar dar kol haaretz, onde a gente encontra que a palavra ashchatá, ela representa Dvar Ervá, representa coisas ligadas a relações proibidas. Então, em um lugar está escrito que Shchit Kol Basar Dar Kol Haaretz, a gente encontra com relação do Ora Mabula, a geração que foi destruída com o dilúvio. Está escrito que Shchit Kol Basar Dar Kol Haaretz, e lá está tratando que eram relações proibidas. Ve'avodah zarah, Penta Shchitun ve'asitem lachem pesel. Com avodah zarah também está escrito o verbo Kita Shchitun. Então, com relação para Adumá, que está escrito que Mashchatam Bahem Mumbam, vem dizer que do mesmo jeito que mum invalida para Adumá, assim também a shchatá, que é coisas ligadas a ervá e avodah zará, invalidam. Ve'aparaná me'oilo mum posel badvar ervá ve'avodat kohavim pas leiba. Então a paradumá também, já que mum é uma coisa que invalida com ela, a gente encontra o passo que conecta mum, defeitos, com a shchatá, com dvar ervá e avodah zará, então a paradumá também. A paradumá é invalidada caso tenha com ela algum tipo de relação. Certo? Por isso ela está inválida e não porque ela é igual ao Corbanot. Ela é diferente de Corbanot. Corbanot são invalidados, por exemplo, o Corbanot eles são inválidos caso nasçam Yotzedofen, nasça de cesárea, mas Paradumá não. Paradumá não é igual ao James Bear, não é igual a animais que são feitos dele Corban. Paradumá ela é igual ao Kochei Bedekabait, que não se invalidam por isso. Ponto. Gufa. A gente vai trazer algo que foi trazido em cima para lidar com isso de novo. Tá, Neshila, fala Shila o seguinte, Mai Tama Rabelezer, qual o motivo de Rabelezer que falou que se eu deixei um animal com um Oved Kohavim, ou se um Oved Kohavim tem animais, eu não posso comprar dele animais para Korbanot, Dertiv, da Berer Bnei Israel Veikhu. Certo? O Passuco vem falar que se eu quiser pegar Korbanot, da Berel Bnei Israel Veikhu, vem ensinar Bnei Israel Veikhu, vem Oved Kohavim Ikhu, Oved Kohavim Ikhu, vem ensinar o Passuco que eu só posso comprar Korbanot de Yehudim, eu não posso comprar Korbanot de Ovdei Kohavim. Eu não posso chegar para um goi e comprar dele um corban. A gente viu que tem dois motivos, a gente já vai lidar com isso. A gente viu que de acordo com a tem dois motivos, um por causa desse passuco, que o passuco fala que preciso comprar justamente só de Ibn Israel, e outro passuco pela suspeita, pelo risco de acontecer alguma coisa, um animal que pertence a um goi, e o goi às vezes tem relação com o animal e se invalida ele de corban. Pergunta Maraela Meata, se for assim, se você vai lidar dessa forma, que quando está escrito da beira Bnei Israel Veikhu, a priori o puxado do passuco é Hashem fala para Moshe Rabbeinu, olha, fala para Ibn Israel, e se eles quiserem trazer um corban, são bem-vindos. Agora, Blazer falou que isso que o Passuco falou, fale com Bnei Israel sobre trazer corbanot, vem dizer que corbanot tem que ser comprado justamente de Bnei Israel, de Yehudim, não de Goim. Fala, se você vai lidrosh assim, ela meata, está escrito no Passuco da Beira, você veio litrumá. Está escrito no Pasuk, da fala para Bnei Israel me trazerem trumá para a construção do Beit HaMikdash, certo? Então parece que também é trumá, e também na continuação está escrito lá, tudo que foi usado para a construção do Mishkan, seja trumá, dinheiro para construir ouro, prata e as pedras preciosas que se colocava no efod, naquela roupa do Cohen, também parece que dessa drachá, de acordo com a drachá de Rabbi Eliezer, a priori, os únicos que podem trazer essas pedras preciosas são Yehudi, mas só posso comprar de um Yehudi. Do mesmo jeito que você falou que quando está escrito da Beira Neisel Veikhu, com relação ao Korban, vem dizer que Korbanot tem que ser comprados de Yehudim. Da Beira Neisel Veikhu Litrumá, vem dizer também que a priori as Avnei Efod, as pedras do Efod, que é na continuação do Pasuk, tem que ser compradas de Yehudim. Achanam de Bnei Veikhu ven Avdei Kohavim Ikhu. Daqui também a gente pode dizer que é proibido comprar essas pedras preciosas de Goim, Vechitei Machanami, se você falar que sim, realmente essas pedras preciosas têm que ser compradas justamente de Eudim, a gente encontra que não. Vê a maravilha da Mar Shmuel, a Rei Ravilda falou em nome de Shmuel, Shalu et Rablezer, perguntaram para Rablezer, o próprio Rablezer que falou que não pode comprar corbanot de Goim, perguntaram para ele, Aidechan Kibud Avaem, até onde tem que ir o respeito pelos pais? Até onde vai o respeito pelos pais? Ou seja, até onde a pessoa tem que estar disposta a abrir mão, a perder coisas, para respeitar os pais. A Marlene falou, Rablezer, eu vou mostrar para vocês, vou demonstrar para vocês até onde pode chegar. Vejam o que fez um goi pelo pai dele na cidade de Ashkelon, Vedima ben Natina Shemó, ele chamava Dima ben Natina, certa vez foram comprar desse Dima ben Natina, pedras preciosas para o efod, Beshishim,
Ribó, Shishim Ribó é por 60 mil, quer dizer, um valor muito alto, Sahar. Rav Kahana matem Beshmunim Ribó, e Rav Kahana fala que não foi 60 mil, foram 80 mil moedas de ouro. Veio Maftechot Munachot Tachem Merashotav Shel Aviv, e agora o cara que tinha pedra preciosa, que serve exatamente para o efod, elas estavam guardadas numa caixa, e a chave para a caixa estava embaixo da cabeça do pai, o pai estava descansando, o pai estava dormindo. Velotiero, e ele não acordou não acordou o pai. Ou seja, a beleza fala até onde vai a obrigação de lechabed, de honrar os pais e não é bater, não bater nele, obviamente, não acordar eles, não prejudicar eles, não fazer nenhum sofrimento para eles. A gente encontra da história desse Dama Ben Natina, que mesmo que estavam pagando para ele 60 mil moedas de ouro, 80 mil moedas de ouro, ele não quis acordar o pai. De qualquer jeito, a gente vê dessa história que quiseram comprar desse Oved Kohavim a pedra para o efod, e de acordo com a beleza que ele falou, Drashá, quando está escrito vem dizer que tem que comprar justamente de Eudim, então por que as pedras do efod podem ser compradas do Goiar? Aí também está escrito lá, da Bnei Israel. Responde Agmará, Avnei Shom Ipsika Inyan. Fala Agmará, não, com relação às pedras do efod, se a gente lê os psukim, está escrito sobre pegar trumá, pegar ouro, pegar prata, e na hora que aparecem as pedras do efod, não está escrito a letra Vav, está escrito Avnei Shom, sem a letra Vav. Ou seja, Avnei Shoam, ele está separado do começo do Pasuk. Já que não está escrito a letra Vav, que representa I, vem dizer que Avnei Shoam é um começo novo, um Pasuk novo. Então, o Daber Avnei Israel está escrito no começo do Pasuk, ele não é relativo a Avnei Shoam. Avnei Shoam, que aparecem lá na listagem, já que está sem a letra Vav, ele está separado dos outros. Pergunta Agmará, Ve'avnei Miluim Ktiv, de Aderar, e fala Agmará, mas não, na continuação está escrito Avnei Shuam Ve'avnei Miluim. Esse Vav de Avnei Miluim, ele serve também para Avnei Shuam, então ele conecta Avnei Shuam com o começo do Pasuk. E a priori, então, sai daqui, que do mesmo jeito que eu não posso pegar ouro e prata para a construção do Mishkan de Ovdei Kohavim, de acordo com o Rabi Eliezer, eu não deveria poder pegar pedras preciosas para o efod. Então, por que nessa história foi permitido? Veod, e outra pergunta. Katana e Seifa, outra pergunta para isso que está me dizendo, que de acordo com o Rabi Eliezer, eu não posso pegar pedras preciosas, porque no Pasuk está escrito da Berel Bnei Israel com relação a Korbanot, e igual lá a gente vê que os Korbanot, de acordo com o Rabi Eliezer, tem que comprar justo de um Yehudi, porque está escrito da Berel Bnei Israel. Então, se for assim, as pedras preciosas também. Deveria comprar somente de um Yehudi, que também está escrito da Bnei Israel. Outra pergunta com relação a isso, Veod Katani Seifa, está escrito no fim da história, Leshanah Heret, esse goi que não quis acordar o pai para vender os Avnei Efod, o que aconteceu com ele? No ano seguinte, Noldalo Parado Mabedro, nasceu para ele uma vaca vermelha no rebanho dele. No gado dele nasceu uma vaca vermelha, certo? Que precisava ser usado no Beit HaMikdash, só tiveram 9 na história, quer dizer, algo em comum. Nechnesu Chachmei Israel Etzro, e aí Chachmei Israel foram lá no rebanho dele, foram falar com ele, olha, a gente quer comprar. Amar Lehem, falou para eles esse Dama Ben Natina, Yodeani Bachem, Sheimani Mevakesh Mikem, como não tiver lá, matem notnim li. Ele falou para mim o seguinte, olha, eu sei que se eu cobrar o que eu quiser, vocês me dão. Vocês vão pagar o que for por essa vaca vermelha, porque ela é extremamente necessária para a purificação dos mortos, de quem se encostou num morto. Senão você não pode entrar no Beit HaMikdash. Achav, porém, eu só quero que vocês me pagam o que eu perdi por ter não acordado meu pai. Certo? Eu não quero mais do que isso daqui já está suficiente. Aparentemente, na hora que ele não acordou o pai, para vender a pedra do efod, Ramim falando, tá bom, a gente vai comprar de outro lugar, compraram de outro, ele acabou não conseguindo vender. Então, ele falou, eu quero esse valor só, não quero mais do que isso. Ou seja, a gente vê que foram comprar dele para Adumá. De acordo com o Rabi Eliezer, não deveria poder comprar para Adumá do Goi. Para Adumá deveria ser igual ao Korbanot, que está escrito da Berel Bnei Israel, que tem que comprar justamente de Eudim. Então, como compraram lá a vaca vermelha, como quiseram comprar lá a vaca vermelha do Goi, certo? Como é permitido? Responde Agmará, Atamaledeita garei Israel zavu. Fala, mas não. Tanto em Avnei Efod, tanto nas pedras do Efod, quanto na história da Paradumá, não é o Beit HaMikdash comprando diretamente do Goi, são Tagarei Israel, são mercadores Yehudim que compram do Goi, e o Beit HaMikdash compra dos Yehudim. Então, nos dois casos foi assim que aconteceu. De acordo com o Rabi Eliezer, realmente, da mesma maneira que eu não posso comprar korbanot de goim, animais de goim para fazer deles korbanot,
como aparece na Drashá do Pasuk, e pelo motivo de pode ter acontecido alguma coisa de ervá, do mesmo jeito eu não posso pegar as pedras do efod e a vaca vermelha de um goi. Mas se um Yehudi comprou do goi, o Beit HaMikdash pode comprar do Yehudi. Então esses casos de Dama Benatina, que quiseram comprar dele as pedras do efod e a vaca vermelha, era um caso dessa forma, nesse sentido, que tinha um intermediário no meio entre o Beit HaMikdash e o Oved Kohanim. Pergunta Gemara, Rabelezer Lochash Lerevia, agora daqui, certo, dessa braita de Shiloh, que a gente começou dela, parece que o motivo de Rabelezer que eu não posso comprar korbanot de Ovdei Kohavim, não posso comprar um animal de um goi, de um Ovdei Kohavim para fazer dele korban, é porque no Pasuk está escrito da Bere Bnei Israel e não de um goi. Parece que não tem um risco, não, parece que o motivo não é pelo risco, pela suspeita dele ter tido relações com o animal. Porém, pergunta Gemara, será que realmente o único motivo dele é o que está escrito no Pasuk e ele não suspeita que aconteceu alguma coisa? Veatania, aí está escrito na Braita, Amrulo Rablezer, Masela Kominoved Kochavim, Vedama Shemo. Falaram para Rablezer, olha, certa vez compraram a vaca vermelha de um cara, de um Ved Kochavim, chamado Dama, como a história que a gente viu em cima. Veamrei lá Remetz Shemo. Tem gente que ele não chamava, fala que ele não chamava Dama, ele chamava Remetz. Amar Rablezer, Misham Raya, Israel, eu Meshemrim Otam, Mishashel Nolda. Falou a beleza para eles, não, lá que compraram a vaca vermelha, isso que compraram a vaca dele é porque Chachamim viram que nasceu uma vaca vermelha e desde pequena, desde o nascimento dela, acompanharam para ver o que está acontecendo. Ou seja, ela tinha asgarrá e tinham certeza que não aconteceu nada, certeza que o Goi não fez nada com essa vaca. Certo? Então, a gente vê que Rablezer sim suspeita que pode ter acontecido alguma coisa com o animal. Não só porque eu não posso comprar de Oved Kohavim, mesmo que tenha um Yehudi intermediário entre o Beit HaMikdash e o Goi, a priori eu não posso usar esse animal se tem um risco, se tem a suspeita de que aconteceu alguma coisa. Por isso, no caso da vaca vermelha, Rablezer falou que foi permitido só porque tinha Ashgaha, desde o nascimento do animal. Responde a Gemara, Rablezer tartei itlei kicha vechaishnam lerevia. Fala Gemara, como foi comentado antes, que Rablezer ele tem dois motivos pelo qual não pode comprar de um Ved Kohavim. Um pela Pasuk da Berav Neisel Veikhu, tem que comprar de Yehudim, e outro é pela suspeita de ter acontecido alguma coisa com o animal, certo? São dois motivos, os dois são válidos, então sempre que eu quiser comprar um animal de um goi para o Beit HaMikdash, para Korban, eu tenho que lidar com esses dois motivos. Se eu compro diretamente do Ved Kohavim é proibido, e se eu compro através de um Yehudi que comprou do Oved Kohavim, certo? O Beit HaMikdash compra do Yehudi que comprou do Oved Kohavim, vai ser permitido se não tiver o risco de ter acontecido alguma coisa. Certo, vamos lá. Amarmar. Israel, aí o Shamrim Otam Nolda. A gente falou que de acordo com o Rablezer, essa vaca vermelha foi permitida e não tem o risco de ter acontecido alguma coisa com ela, mesmo que ela pertencia com Goi, porque ela tinha ashgahá. Desde o momento em que a vaca vermelha nasceu, ficaram lá para ver que não vai acontecer nada. Pergunta Gmará, Venichos Dilmar Aveleima, que a me abra. Pergunta Gmará, se a Ashgahá começou a partir do momento em que a vaca nasceu, existe o risco de algo ter acontecido antes, quando a vaca estava prenha dessa vaca vermelha. De Amarava, Kirava falou, Vlada no Gachatasura e o Vlada Nakhu. Rava diz o seguinte: se eu tenho uma vaca que chifrou alguém e matou alguém, o bezerro que está dentro dela, se ela tiver prenha, o bezerro que está dentro dela também é morto, porque quando a vaca chifra alguém, ela e o bezerro são uma coisa só. Vladanir bata sura e o Vladanir beu. Assim também uma vaca que tiveram relações com ela, fizeram com ela uma haverá. Ela, se ela estava prenha, ela e o Vlad, os dois ficam proibidos, porque é uma coisa só, certo? O bezerro, enquanto ele não nasceu, ele é parte da vaca, ele é proibido junto com ele. Então aqui também, se acha que a começou no momento em que a vaca vermelha nasceu, a priori pode ser que tenha acontecido alguma coisa com a mãe antes de ter começado. Eima, Israel eu me chamei אותה משעה שנוצרה. Fala, então não, a Shmirá lá, a Ashgahá sobre essa vaca, não foi do momento em que ela nasceu, foi do momento em que ela foi criada, certo? Quando a vaca ficou prenha lá atrás, quando a mãe dela ficou prenha lá atrás, por isso não tinha problema. Venichos de Marivelema Meikara, falam, olha, talvez aconteceu outra coisa, talvez a mãe já tinha sido feito com ela verá antes do nascimento da vaca, antes da vaca ter sido criada, certo? Antes da vaca ficar prenha da vaca vermelha, pode ser que a mãe já tinha sofrido alguma coisa.
Detalhe, está escrito na Mishnah, Kola psulim legabim mizbeach velodotem mutarim, vetane Rab Lezer oser. Certo? A gente encontra que Rab Lezer proíbe. Rab Lezer fala que um animal que ele foi proibido para o mizbeach, certo? Uma vaca, por exemplo, que tiveram relações com ela, isso proíbe também todos os vladot, todos os bezerros que ela vai ter futuramente. Mesmo que nasceram depois, foram criados depois de ter sido feita essa proibição com ela. Então, se for assim, de acordo com o Rabi Eliezer, a priori, mesmo que a Ashgahá tenha sido do momento em que a vaca ficou prenha, se acontecer alguma coisa antes com a vaca, ela deveria ser proibida também. Certo? Então volta a pergunta. Como pode ser que liberaram lá a vaca vermelha se, de acordo com a Rebbe, existe o risco de ter acontecido alguma coisa? Anicha lerava de amarava marav nachman machlokel beshekvar nirbeu kshem mukudashim aval kshem chulim deveria kol mutarim. De acordo com Rava, em nome de Rav Nachman, eu consigo entender. Porque isso que Reb Lezer disse, que um animal que foi feito com ele um Isur, todos os descendentes, tudo que nascer dele depois continua sendo proibido, é quando isso aconteceu, quando ele estava Kadosh. Aval, Kshem, Hulin, mas se aconteceu alguma coisa com o animal enquanto ele ainda não era Kadosh, e depois, e Kdishu, depois santificaram ele, o animal está permitido. Então essa vaca também. Se a vaca mãe não estava prenha ainda da vaca vermelha, qualquer coisa que tenha acontecido com ela não proíbe ela daqui para frente. Então, se a Ashgaha começa a partir do momento que a vaca vermelha Notzra foi criada dentro da barriga da vaca mãe, então eu entendo que é permitido. Mas de acordo com Rav Huna Bar Hanina, em nome de Rav Nachman, que a discussão entre Ablezer e Chachamim, se uma vaca que foi feita com ela uma verá, ela fica proibida daqui para frente, isso é mesmo quando ela era Hulin, ou seja, mesmo um animal de Hulin, se foi feito com ele algum tipo de haverá, e depois santificaram ele, ele continua sendo proibido, tanto ele quanto os Vladot. Então volta a nossa pergunta. Como pode ser que liberaram comprar a vaca vermelha do Goi, se existe o risco de ter acontecido alguma coisa com a vaca mãe, mesmo que tenha esgarrado o momento da criação da vaca vermelha dentro da vaca mãe, certo? Desde que ela ficou prenha, se fizeram alguma coisa com ela antes, também seria proibido. Michael Meimer, como você vai explicar? Ei, mas então a gente tem que mudar a linguagem nessa história que Reb Lezer permitiu comprar a vaca vermelha do Goi e não tem o risco de ter acontecido alguma coisa. Israel aí meshamrim otaleimam mishashin notzra. Fala Gmará o seguinte, fala que a Ashgahá começou bem antes. Fizeram a Ashgahá da mãe da vaca vermelha desde o momento em que a mãe da vaca vermelha foi criada, antes dela ter nascido, enquanto a vaca avó estava prenha, digamos assim, certo? Aí, então, ou seja, desde que a vaca mãe foi criada, teve a Ashgahá, para ver que não vai acontecer nada com ela. Depois que ela nasceu, continuou a Ashgahá. Enquanto ela estava prenha da vaca vermelha, teve a Ashgahá. E quando a vaca prenha nasceu, daí em diante também teve a Ashgahá, então não tem risco nenhum. Venichos de Mariveu leima deima. Fala, olha, talvez a vaca avó aconteceu uma coisa com ela. Kuleai lo Hashem. Fala, até aí a gente não rochecha. Não vai suspeitar que aconteceu alguma coisa com a vaca vó. Certo? De qualquer jeito, parece que a Ashgahá foi feita sobre esse animal desde lá atrás, quando esse animal ainda era um feto dentro da vaca avó. Pergunta, Amar Mari, Minayadina, fala, olha, Mele, quando a vaca vermelha nasceu, você vai ver que não acontece nada com ela, eu entendo. Mas quando a mãe dela, quando a vaca mãe tá prenha e quando a vaca avó tá prenha, falar que a Ashgahá começou desde então. Ninguém sabia que tinha vaca vermelha. É a vaca avó ainda que está ficando prenha da vaca mãe que ainda vai ter a vaca vermelha, porque tinha alguém fazendo asgarrá olhando lá o campo, certo? Não faz sentido. O Hazal não mandava um masguirrim para todos os campos de Eretz Israel, para todos os gados. A Maracvahana, coça doma avirim lefanea bechache olá alea zahar. Fala, mas não, como se produz vaca vermelha? Então se passa um copo vermelho na frente da vaca quando está tendo a relação com o boi, isso daqui faz com que ela tenha um bezerro, uma vaca vermelha. E a mãe da Meikarim fala, se é assim fácil, se é só passar um copo vermelho na frente da vaca, então não vai ser muito caro, dá para conseguir várias. Ou ilustei searot poslot, fala, não, realmente, pode ser que a vaca vai nascer vermelha por causa disso, mas se a vaca vermelha tiver dois fios pretos, ela já fica inválida. Então, mesmo que é fácil de ter uma vaca levemente avermelhada, para ser completamente vermelha, sem nenhum defeito, sem nenhum fio preto, isso daqui é mais difícil. O mais nadido, e por quê?
justamente no gado desse Dama Ben Natina fizeram isso, fizeram essa shgacha, a Marcahana Ben Mochzeket, ele tinha um gado que nasciam muitas vacas vermelhas, quer dizer, era comum ter vacas vermelhas lá, por isso, naquele caso, fizeram isso de manter a shgacha constantemente no campo, por isso foi permitido comprar essa vaca vermelha. Então, paramos por aqui. Escolha.